bem-vindos a mais um trabalho de análise das semanas de moda, feitas pelo CS Design Studio, sempre procurando levar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, a informação de moda traduzida de forma tranquila, de forma coerente para o nosso mercado. Vamos falar hoje sobre o inverno 2025, que mesmo há um ano, praticamente desse início desse inverno, ou até mais de um ano, a gente já começa a ter os primeiros traços claros do que será o principal em termos de moda, estéticas, cores, detalhes desse universo que é o têxtil, e a confecção e malharia do Brasil, principalmente nesse trabalho. O nosso preview, então, ele vai trazer uma análise das semanas de moda de Nova York, Milão, Londres e Paris. Nós vamos começar falando, então, das principais estéticas. Quais são as estéticas mais importantes para a estação Inverno 25? E a gente começa falando desse Classic Core. O que significa isso? É o retorno do universo clássico, tanto em padronagens, em cores, em harmonias, quanto nas próprias modelagens e proporções. Então, é um retorno realmente aos códigos clássicos de se vestir, que são atemporais e transmitem uma cara mais atemporal, mais duradoura. São produtos que vão durar mais tempo no armário das pessoas. Isso está muito interligado ao que a gente já vinha vendo em análises anteriores das trends, que era o Old Money, o Quiet Luxury. Então isso ainda continua com uma certa evolução, trazendo mais peças do clássico para esse inverno. Ainda, eu acho que esse aqui é um dos temas, uma das estéticas que a gente vai conviver por muito tempo, que ainda vem da pandemia, passando por várias transformações, que é a união, desse conforto com uma elegância extrema. Então, quando a gente tem um público que é um público um pouco mais sofisticado, esse tema ele se torna crucial, porque ele vai trabalhar com a questão do conforto, da mobilidade, da qualidade dos tecidos, sem deixar de dar conta de ter uma proposta mais moderna, um shape bacana, um shape atualizado, proporções novas. Agora vamos falar dessa estética que se chama Corpcore, vem sendo chamada assim, e ela já vem também, uma evolução dessa roupa alinhada para o trabalho. Então, se a gente pensar sociologicamente, eu sempre gosto de fazer uma ligação com o que está acontecendo no momento com a sociedade, é esse retorno ao ambiente de trabalho, de trabalho formal, de um escritório, essa moda um pouco mais office que a gente chama. Também trazendo, isso vai resgatar o quê? A roupa alinhada, a alfaiataria mais clássica, mais conservadora, eu diria. Então, é uma proposta que vai misturar um pouco dessa androginia, dessa roupa masculina para o feminino, e também muito elegante e também muito clássica. Por outro lado, temos essa volta do extremo feminino, o extremo feminino. Então a gente vê sempre que a gente nunca tem uma única vertente, existem vários cenários e a gente pode se adequar ao cenário que mais se identifica com a nossa marca. Aqui, nesse tema, a gente vai falar da volta dos tecidos delicados, dos babados, dos bordados, das pedrarias, dos botões, dos detalhezinhos. Então, é um universo, laços, é um universo muito delicado e é aquele imaginário do feminino que a gente tem lá no inconsciente. Também, dentro como um desmembramento desse tema romântico, aqui ele vai estar um pouco mais pesado.
Então aqui nós temos a união desse estilo mais gótico, é o estilo mais escuro, mas ele vem aliviado de muita renda, de transparências, de detalhes mais românticos. Realmente ele é um romântico gótico. Nesse tema a gente vê essa volta, e isso não é de hoje que a gente vem falando há umas 2 coleções, desse momento de dormir, ou desse homeware, né? Ou essa roupa de estar em casa. E principalmente do sleepwear, né? Que é a roupa, que é a camisola realmente de dormir. Então tem toda uma estética voltada ao pijama, à camisola, seja tanto nos tecidos mais suaves, mais leves, acetinados, sedosos, como em modelagens que realmente vão nos lembrar a roupa de dormir. E não podemos deixar de destacar ainda com muita força o estilo utilitário, né? Esse estilo que vai fazer referência a safaris, vai fazer referência a uma roupa realmente para um momento de aventura. E que, se nós pararmos e pensarmos o que está acontecendo hoje, mais uma vez, na sociedade, é um momento em que a gente percebe que a guerra é uma presença. Então a gente está há mais de um ano, né, quase 2 anos em guerras no mundo, e eu acho que todo o imaginário de quem cria acaba olhando para esse cenário e trazendo isso para as coleções. Então eu quero destacar muita força dessa estética, principalmente nas padronagens de camuflagem. As cores caqui, que são dos uniformes de camuflagem, e os bolsos, né? Os bolsos utilitários, muito bolso. Também temos essa volta desse estilo western, né? Esse western boho. Poderá ser por 1000 motivos, né, que a gente percebe isso, mas é como se eu envolvesse um pouco da origem do boho, né, dessa coisa mais livre, mais solta, e dentro de um cenário também de Velho Oeste. Aí a gente vai ter franjas, vai ter tecidos leves, vai ter a volta do jeans, vai ter vários elementos que vão fazer essa união entre esses dois cenários. Agora vamos falar um pouquinho de cores, e aqui a gente traz um termômetro, tá? O termômetro das cores. Então, desde a que mais se viu até a que menos se viu. Então nós analisamos praticamente todos os desfiles que foram feitos nas semanas de moda e fomos observando a incidência das gamas de cores que nós vamos mostrar. Então, por exemplo, aqui a gente entra diretamente com o preto. O preto é uma cor que apareceu com muita força em vários desfiles, total black, né? Ainda o preto é uma cor que está em primeiro lugar. Diferente do que a gente via há 2 anos atrás, que estava muito mais diluído, né? Então há um retorno a toda a gama de cores clássicas, vocês vão notar a seguir. O segundo são os cinzas, em segundo lugar, na segunda incidência, desde o cinza mais claro, que é um gelo, passando pelos cinzas intermediários, até os cinzas mais escuros, que vocês vão ver agora. Essa lâmina mostra muito bem esse cinza muito fechado, um grafite bem fechado. E os beges, que continuam aparecendo com muita força, sendo o terceiro lugar de incidência, porque tem muita gama, né? São muitas gamas de bege, desde o bege mais claro, esse bege mais rosado, que já não vai nos levar de volta para os nudes, que a gente tem que ficar atento, né? Esse retorno dos tons mais nudes. O camel, que é uma cor clássica de bege, que aparece com muita força em várias marcas. Já um pouquinho mais amarelado, o tom de camurça, né? Então essa cor mais puxando é uma cor um pouquinho mais terrosa. O off-white, que vem agora, então também ainda aparece com muita presença essa cor off-white, seja ela off-white ou um pouquinho mais puxando para o natural. E dentro dos marrons a gente vai ter várias gamas, tá? Aqui vocês estão vendo um marrom profundo, um marrom bem fechado.
Esse tom que já é mais castanho, ele tem mistura de outros tons ali que a gente consegue perceber, às vezes um pouco mais frio, um pouco mais quente, mas é um castanho. O marrom queimado, então ele é já como se fosse um doce de leite, uma cor um pouco mais puxando para marrom mesmo. O terracota, tá? Que é uma das cores que ainda, como cor, vejam que a gente está falando de praticamente neutro. Aí a gente começa a ver o terracota como uma proposta de cor dentro dos marrons. Esse marrom terroso, né? É uma das cores de terra, né? Que a gente chama de marrom terroso. Os verdes, principalmente o caqui, que é uma novidade. Como eu falei anteriormente, ele vem em função de toda essa estética dessa roupa utilitária, da roupa de exército. Então são esses tons que a gente não via há 20 anos, né, praticamente. Aqui esse militar, já evoluindo do caqui para o militar, mas com um fundo bem amarelado. E nessa imagem já o verde militar um pouco mais acinzentado, né, que talvez seja até um pouco mais comercial do que o amarelado. Ainda dentro dos verdes aparece a incidência de cores como o garrafa, o esmeralda, mas em bem menor tamanho do que os outros tons de verde. Agora tem uma família todos esses berry tones, né, que são as frutas vermelhas. Então a gente começa aqui com um tom de cereja, um tom já são vermelhos muito intensos e muito importantes para as cartelas do Inverno 25. Aqui o vermelho mais vivo, mais puro, mais vibrante. O Bordeaux, né? Então vermelho já indo para a família dos Bordeaux. E dentro dos rosas a gente vai ver esse rosa pastel bem delicado, bem feminino, por conta daquele tema que fala da feminilidade, ele aparece muito. Vamos ter o tom de rosa dusty, né? Um rosa queimado, um rosa sujo, um rosa empoeirado, um rosa antigo, né? Que a gente também faz algum tempo que não via acontecer. Aqui o rosa, que ele tem um tantinho de azul na sua composição, eu acredito menos no rosa assim do que nos outros. E aqui o rosa vibrante, que é uma coisa que a brasileira ama, né? Então, a gente viveu recentemente o fenômeno do filme da Barbie, tem que ter um cuidado com esse rosa, mas há tons de pink que a gente acredita que possam ser bem comerciais. O azul marinho volta a ser uma cor de destaque. A gente faz muito tempo que a gente não vê o marinho como uma opção de cor neutra, escura. A gente falava muito do preto, falava do cinza, mas o marinho estava muito distante do armário feminino, né? E agora ela volta com muita força. Na sua variação, indo para um tom índigo, um marinho um pouco mais claro, e o azul mais intenso, que vai lembrar esse tom de bique ainda, né? Que é um azul que sempre está presente nas nossas cartelas. Dentro dos amarelos, a gente quer chamar a atenção para esse amarelo amanteigado. Então a gente percebe que o material que a gente analisa já há 2 anos vem trazendo esse tom como uma opção. Dentro dos tons de amarelo que são prováveis para inverno, tem esse e tem o amarelo queimado, que eu acho que para o nosso mercado brasileiro, de forma geral, é muito mais indicado que o primeiro. Ainda falando de cores, a gente vai ter o retorno desses tons roxo, da família dos roxo. Aqui a gente tem esse roxo que vai estar puxando para um rosa. Nós vamos ter ele puxando para o azul. Nós vamos ter ele roxo claro. Então o roxo ele vem com bastante, ele está entrando lentamente, mas com uma ampla gama de opções. E por último, a última cor que a gente percebeu foi o laranja. E ele vem um laranja um pouco mais queimado, um pouco sem tanto brilho, né? As cores não estão tão brilhantes. Elas estão mais intensas, mais fortes, mas porém mais fechadas, de uma forma geral.
Vamos falar um pouquinho das principais modelagens, tá, da próxima coleção. Quando eu falo em modelagem, vou falar dos detalhes que compõem a roupa. Então, uma coisa para ficar atento, os decotes em V. No feminino também é algo que chama atenção pela sua aparição dentro das coleções. O ombro a ombro, o ombro de fora, a importância dessas golas viradas ou esses decotes que vão deixar o ombro destacado. Os decotes em V com a abertura frontal, tipo uma camisa polo, porém sem gola, tá? Isso é um detalhe importante. E muito, muito importante o retorno da gola polo, seja ela no tricô, na malharia circular ou na camisaria, né? A gola polo volta com muita força. Aqui, para quem faz tricô, a gola com zíper, né? Então essa gola que a gente chama de meio zíper, que é um produto clássico no masculino, ela vai, e não é a primeira coleção, eu já falo nessa peça há uns 2 anos, mas agora ela vem com muito mais força. O volume de gola, a gola alta, a gola sobe, a primeira imagem a primeira e a segunda, se não me engano, são da Prada. E essa segunda imagem é uma gola alta que tem uma golinha polo. Então, é uma mensagem, né, para nós ficarmos bastante atentos, principalmente nessas golas mais simples, rolês, e vamos ver golas altas também de outras maneiras. O capuz, ele aparece de forma muito inovada, não temos um capuz tão esportivo, é um capuz como se fosse uma balaclava incluída na própria peça, né? Todos os exemplos nos levam a esse exemplo de peça. O destaque nas cavas, de uma forma geral. Então a gente vê que os designers têm se preocupado com a região do ombro, nem sempre só com volumes, mas com detalhes ou com presença de alguma técnica que faça valorizar essa parte do corpo. A gente vê um retorno da manga balão, porque de uma certa forma, além desses temas que nós apresentamos, que são estéticas mais gerais, a gente vê um olhar para o passado em quase todos eles. Então a gente vê um olhar histórico, né? Referências históricas em cada um dos temas. Então não cabia a gente trazer um tema só falando dessa busca pelo histórico ou por civilizações passadas ou por tempos passados, porque ela está tão diluída no meio dos outros temas que fica difícil, mas ela vai aparecer pontualmente, como no caso dessa manga balão que cria esse volume. Aqui a gente tem essa manga reta. Quando eu falo em manga reta, é uma manga que sai da linha de ombro, ou aonde sai a cava, de uma largura e termina na mesma largura, sem um punho que ajuste. Tá? Então essa é um elemento que traz muita modernidade para peças que são clássicas, como por exemplo um suéter ou um trench coat, por exemplo. Temos ainda essa importância da volta dessa barra ajustada, criando efeito blusé nas peças. Ainda bem iniciando, né, é uma incidência mais pontual, mas é importante quem trabalha com novidade tentar incluir isso na sua coleção. Muita fenda, sejam elas nas saias, sejam elas em detalhes aleatórios pelo corpo. Aqui a gente vai falar dos cutouts, são essas fendas que são espalhadas em outros lugares, como no ombro, decotes, ainda essas aparições de corpo. Muita assimetria, e aqui eu quero deixar para vocês essa imagem como uma inquietação. Aqui são vários desfiles, onde a gente viu uma desconstrução de algumas peças e vestidas de formas diferentes ou inacabadas. Então a gente viu o trabalho da Fendi, acho que é o último slide, onde ela traz essa ideia de uma malha sem estar vestida. E a gente está vendo já campanhas que já estão começando a ser feitas lá fora, que trazem isso como, por exemplo, uma sobreposição de suéter com suéter. É inquietante, porque a gente sabe que não são peças extremamente comerciais, mas estão tão fortes na mídia que a gente vai ter que pensar como é que a gente pode trabalhar isso
de uma forma comercial. Aqui as modelagens mais orgânicas. Quando a gente fala em modelagens orgânicas, gente, é como se a gente trabalhasse isso dentro de um manequim de mulagem. Ou seja, são cavas deslocadas, são volumes arredondados, são volumes deslocados, que isso é muito difícil, é uma desconstrução de um molde normal e criando uma silhueta de peça que ela realmente é totalmente redonda, orgânica, de linhas não controláveis. Muitos franzidos, a gente vai ver tanto em vestidos, vai ver em blusas, principalmente em tecidos muito leves, em tules, em tecidos de chiffon, tecidos que sejam fáceis de fazer esse drapeado vir, né, e ficar mais delicado. Temos essa informação de peplum, que é esse recorte na linha da cintura, onde vai uma aba, uma micro saia, digamos, né, uma outra parte que faz um efeito de uma basquezinha, né, um volume na linha do quadril. E isso foi muito destacado, trazendo de novo o destaque para a linha da cintura, né? Quando a gente faz isso, a gente chama a atenção da cintura. Vamos falar um pouquinho dos principais tecidos que a gente observou em termos de aspectos. Primeiro, a gente fala da alfaiataria pesada. Então, tecidos de alfaiataria para sobretudos, tecido de alfaiataria para casacos mais pesados, com um efeito lanoso. Sendo que nós sabemos que no nosso mercado isso é um pouco mais difícil, mas a gente tem que tentar traduzir isso. Já a alfaiataria leve teve muita presença nas passarelas. Então a gente vê que realmente a alfaiataria está tomando espaço de outros tipos de produto, de outros tipos de construção, como por exemplo o próprio jeans, né? A gente vê muito mais incidência de alfaiataria do que o jeans, ainda que a gente veja uma força grande, de movimento grande de muitas empresas trazendo o jeans de volta para fomentar essa indústria. Muito efeito de pele, essas pelagens, né, mais longas, mais volumosas, sendo tanto em casacos totais como em detalhes de peças. Muito aspecto de couro, esse couro mais opaco, ou ainda o aspecto de vinil, né, desse couro mais brilhante para todos os tipos de peça. Aqui a gente vai falar de muito tecido fluido, tecidos que lembrem que tenham caimentos de chiffon, de musseline, tecidos que tenham caimento de crepe. Então são a fluidez, né? A coisa que realmente não arme tanto. Temos muita transparência por conta também de muitos tecidos leves que a gente está vendo, que criam esses pontos de transparência, e isso é uma coisa que também não é dessa estação, é uma repetição das outras, né? E que devemos estar atentos de como usar isso de forma comercial. O efeito de tweed, que é esse tecido, né, que todo mundo conhece, que é um sal e pimenta, um tecido da Chanel, sendo usado de diversas formas, seja num tecido e numa roupa estilo Chanel, que ainda continua muito forte, ou ainda no tricô com mistura de fios. Muita renda, não só em detalhes, né, mas como a peça inteira feita em renda. E aqui, como eu comentei, a volta da ideia desse denim, né, desse jeans, esse total look. Existe uma força forte dentro dos designers para resgatar o jeans para algo que realmente seja um desejo. Muito tecido com brilho, como paetês, a gente vai ter tecidos como o lamé, a gente vai falar depois de lurex dentro do tricô. E esses acetinados que dão esse efeito de brilho. Gente, isso vai desde um tecido fino de camisaria até uma sarja com aspecto acetinado. É uma dos tecidos mais vistos nas passarelas de moda. Pode ter peso leve, pode ter peso mais, ser uma peça mais encorpada, mas que tenha essa luminosidade que o cetim traz. Os metalizados continuam, talvez não com a força de 2024, mas ainda a gente percebe que estão presentes em acabamentos de muitas matérias-primas, assim como a gente percebe
a entrada desse veludo, tá? Esse veludo molhado, esse veludo alemão, veludo realmente com cara, com brilho. A gente sabe que no mercado nacional, inclusive, tem muitas indústrias que fazem esse efeito de veludo molhado na malha, que é uma alternativa mais econômica. Agora eu vou falar um pouquinho de fios para quem tem malharia retilínea, começando por esses efeitos apeluciados que a gente consegue usando fios que tem esse pelo mais garzeado, né? Esse efeito de realmente de algo como um ursinho de pelúcia mesmo. O botonê, que é esse fio que tem essas pequenas pontinhas, né? Esses pontinhos ou bolinhas misturadas no seu fio, também aparecendo em muitos desfiles importantes. Muito brilho, mas não somente do lurex, é brilho construído com esse lurex trabalhado de formas diferentes, ou mesmo rayon, né? Então a gente vê que o brilho ainda é forte dentro da malharia. O flamé, que é esse efeito irregular, né, que dá essa cara de mais grosso e mais escuro. Quero falar também que é um ano que a gente percebe bastante esses fios voltando. Em outros anos a gente quase não vê fios com esses aspectos mais rústicos, como o botonê, como o flamé, mas esse ano a incidência é muito maior. Como também é o caso do garzeado, que é esse fio que passa por uma escovagem e deixa esse efeito lanoso na peça. Aqui o lurex, como eu comentei também. Os mesclas que apareceram muito fortes, sejam esses mesclas mais de algodão ou mesclas com cara mais de lã. O moliné, né? Então, criando essa sensação de tweed, a gente tem o moliné, que é quando a gente dubla, né? Faz uma torção em 2 fios e consegue ter um fio de 2 cores ou até mesmo 3 ou 4 cores. O fio de pelo ainda, né? Tanto pelos mais longos como os mais curtos. Esses fios que são estampados depois de fiados, eles passam por uma estamparia e formam esses desenhos, né? O space dye. E também no tricô transparência. Então, fios muito finos para galgas muito finas, né? Galgas 14, 16, galga 18, muito fino. Aqui o efeito do bouclé, esse fio que já vem com essas laçadas, e aqui temos um exemplo que além do bouclé, o próprio ponto, que é um ponto atolhado, forma o laçado ainda maior, né? Então a gente vê que tem esse volume, ele foi muito bem explorado. O fio chenille, que é o veludo molhado da malharia. E a gente vê também muita mistura na hora de construção de produto. Então a gente vê fios misturados, fio com lantejola, com fio com pelo, várias matérias-primas, pelo com liso, que vão criando essa volumetria na própria peça. Nas padronagens, a gente vai falar, começando pelos clássicos, né, que são o tema que a gente iniciou a apresentação. Então, esses clássicos são os xadrezes, são os pied de poule, são o príncipe de Gales, são todas as estamparias de xadrez extremamente clássicos, só que elas vêm com uma pitada de modernidade. Então, é uma coloração diferente, uma proporção nova, mas de qualquer forma a gente olha e consegue entender a origem dela né, de muito tempo atrás. Aqui os manchados digitais, tá? É algo muito presente, é estilo tie-dye, né, em degradês, porém a gente vê que aqui quem faz isso é uma impressão digital que vai para um acabamento. Aqui também usando a tecnologia digital, essa referência do mundo greco-romano, da antiguidade, que eu falei, né, que está permeando todos os temas de certa forma. Então a gente vê muita referência aqui histórica nessas impressões digitais que ficam parecendo realmente muito nítida a imagem. Aqui dentro dos digitais também os figurativos, que vão explorar várias imagens, várias figuras. E esse efeito de
pinceladas, um efeito de quadro, realmente de arte, trabalhada na estamparia. Ainda vamos falar do animal print, que ainda tem muito caminho. A gente viu inverno 23 acontecer o animal print. A gente viu verão 24, nós estamos vendo inverno 24 e vamos ver um próximo inverno. Então o animal print, como eu já falei muitas vezes, hoje muita gente não considera uma padronagem, mas trata como uma variante de cor. Quando a gente fala em tecido, escolhe, sei lá, 5 lisos e um animal print. Da importância que essa padronagem tem no nosso mercado. Vamos falar também com muita força dos florais, tá? Os florais bem definidos, florais graúdos e muitos florais com fundo escuro, né? E trabalhando isso tanto no tricô quanto no tecido plano. Aqui os florais localizados, né? Desenho mesmo. E aqui dentro desse universo borro, então a gente vai ver as estampas mais étnicas, referências étnicas, tribais, né? Vem todo esse universo de novo. O poá é um clássico que volta com bastante expressão, principalmente no tecido plano. E as listras menos que outros anos, né? Não é um ano de muita listra repetida, né? Poderá ser que nós vamos ter detalhes com outra cor, mas não tanto listrado. O risca de giz, sim, sem dúvida. Então, um fundo escuro com uma linha clara ou vice-versa, tem muita incidência. E dentro também das padronagens que vêm de inspiração étnica, a gente tem o Fair Island, que é da ilha Fair, dentro da Grã-Bretanha, que é onde se produziu pela primeira vez esse tipo de desenho, que é o jacquard, que a gente vai trabalhar aqui. Então, é uma padronagem étnica clássica do tricô, mas que ela volta com um status de moda. Como peças-chave, as mais importantes da estação, a gente vai começar falando da parte de cima, tá? Dos tops, iniciando pelas regatas. Temos que pensar, gente, que existe realmente um câmbio climático e nós não temos mais estações tão definidas. Então, hoje, dentro das coleções, nós temos que pensar que temos que oferecer para o mercado peças, né, às vezes muito mais leves do que a gente costumava fazer. Então, a gente fez questão de trazer uma pesquisa também focada nessa questão de peças sem estação, né? Peças que não se definam tanto por estação. Começando pela regata, vocês vão ver vários modelos, né? Tanto nadadora como o decote quadrado, e depois indo para as blusas sem manga, que são em sua maioria, aqui elas aparecem a maioria em tricô, mas podem ser feitas em outros tecidos, que são como fosse um colete, né? Então, assim, se tá frio, a pessoa coloca uma outra coisa embaixo, se não tá frio, usa como blusa, a gente vai ver muito isso. A importância dessa blusa ajustada ao corpo voltando à sua dimensão real. Estamos ainda passando por um período onde o oversize é muito importante, é muito bem-vindo ainda, mas a gente tem uma vontade, né, que a gente percebe já do mercado, de ter produtos na moda muito ajustados ao corpo. Então a gente vai ver isso nas blusas principalmente. Comprimento cropped diminui bastante a incidência e agora a gente pensa num comprimento que fica em torno de 53, 54 centímetros. Camisaria com bastante importância também, tem tecidos mais encorpados, tem tecidos mais fluidos. Ainda dentro dos tops, essa blusa borro, que a gente não via fazer algum tempo, então aqui vão entrar as batas, que a maioria das brasileiras adora, os babados, a transparência, a delicadeza, são blusas muito delicadas e esvoaçantes. A blusa a blusa com gola rolê, né? Não é com gola polo, é mais como se fosse lembrando um suéter dentro do tricô. Aqui a parte de suéter, tá? O que é importante para quem é do tricô?
suéter mais curto com zíper, ainda esse suéter mais alongado, o suéter mais normal de caixa normal, mas muita estrutura, muita trança e tranças muito elaboradas. Aqui a modelagem over, que eu já vinha falando, né, a gente já fala disso há muito tempo, não é novo para ninguém, mas é importante destacar que esse over ainda permanece, tem seu espaço mesmo com esse retorno da roupa mais próxima do corpo. Da parte de baixo, a gente vai falar primeiramente das calças. A gente percebe que a cintura ou ela está extremamente alta ou ela vai estar bem baixa. Então aqui são alguns exemplos de quanto que essa cintura subiu. Não é na cintura, é bem além da cintura. E também abaixo da cintura. Então temos esses dois extremos. Em termos de largura, tá? De largura de modelagem, a gente vê muita amplitude ainda na parte da calça, muito volume de tecido e principalmente nesse corte mais reto, né? Que pode ser mais contido ou bastante volumoso. A calça de alfaiataria acaba se tornando a calça do ano, dentro de várias modelagens, seja ela mais ampla, pode ser cenoura, pode ser reta, mas ela tem que ter essa cara de alfaiataria, bolso de alfaiataria, corte de alfaiataria. Aqui já vemos somente calças com tecidos bem fluidos, como seda, como viscoses, calças que sejam esvoaçantes. E aqui calças que dão esse movimento de conforto. Também a gente não está falando de nada muito ajustado, né? São calças pensadas dentro, vamos dizer, inspiradas em alguns detalhes esportivos, mas logicamente construídas de forma bem ornamentadas e bem de alfaiataria. Dentro ainda das partes de baixo, eu quero dar um destaque ao jorts, né, que é uma peça que vem sendo falada desde o ano passado, também não é nova, e nesse inverno aparece nesse comprimento, que é um comprimento midi, né, na linha do joelho ou até 10 centímetros abaixo da linha do joelho, que é muito legal porque ela faz o papel de uma saia lápis, uma saia midi. Então, às vezes, a pessoa gosta de trabalhar com algo, usar uma calça e a bota por dentro fica bastante interessante. Vimos muitos shorts misturado com conjuntos. A mini saia, bem pontual, né? Então são bem curtas as saias, tá, gente? Bem mini saia, mas muito mais saia midi. Então essa saia, o comprimento dela é da linha do joelho até o calcanhar, até o tornozelo. E aí a gente vai variando o comprimento. Muita saia fluida, essa saia de bastante pano, com bastante leveza e movimento, para ser usado com outras peças em cima, até às vezes mais pesadas. A saia plissada, seja ela totalmente ou apenas uma barra, uma parte dessa saia. A saia reta, que é bem esse estilo grandma, que a gente já falou no verão, esse estilo mais senhora mesmo, ele vem da linha do quadril reto. E a saia, dentro dessa saia, às vezes ela pode ser mais lápis, tá? Não somente reta. Assim como a gente tá vendo no tricô. Então, dependendo de como eu quero, posso fazer ela mais alinhada ao contorno do corpo ou ela sai do quadril bem reto. Agora vamos falar um pouquinho dos inteiros, né? Então, o que são? São os vestidos de forma geral e os macacões. Os vestidos curtos, a gente vê que eles aparecem, sim, mas muito mais voltados para ocasiões. Aqui tem muito vestido de tricô, que é uma coisa que a gente consegue levar mais para o urbano, né, usando muitas vezes sobreposição. Os vestidos longos, compridos, até o chão, inclusive, e os longos de tricô, que também são uma coisa para ficar bastante atento. Aqui os vestidos mais colados no corpo, essa linha bem ajustada na linha do corpo, bem bodycon, que a gente chama, né? Também aparece tanto no tecido, quando a gente trabalha um tecido de malha ou alfaiataria ajustada com pence e recorte, ou até mesmo no próprio tricô. A gente tem uma palavra para o tricô que a gente chama de sweater dress, que é o suéter vestido, que é
É um produto também que não começa agora, ele já vem do ano passado, inclusive, para cá. E é uma excelente solução porque ele é uma t-shirt de tricô, que pode ser usada com tênis, com bota ou o que for. Os vestidos já esvoaçantes, então a gente vê que a gente vai passar por todos eles, né? Até esses mais volumosos, que provavelmente quem vai usar um casaco sobretudo por cima. O sleep dress, que vem daquele tema que a gente falou, né, da roupa de dormir. Então a gente vê como aparece com bastante transparência, com decote, com renda. E uma coisa curiosa que foi percebida foram esses macaquinhos curtos, né? Macaquinho com shorts para usar com meia embaixo, tá? Também acho interessante como novidade. Muito macacão inteiro. E agora eu vou falar das terceiras peças, a parte que vai por cima de tudo. Começando pelo colete, então, primeiramente nós mostramos a blusa sem manga, e aqui já mostrando já com uma silhueta de colete, né? Que como a gente pode fazer o uso da peça de duas formas. Temos muito manguito. Manguito no Brasil é uma modelagem, é uma peça que não emplacou, mas a gente traz porque, né, a gente percebe muita incidência ainda dessa peça. Mas vamos ficar muito ligados no casaquinho, tá? Esse casaquinho curto, casaquinho estilo vovó, que volta a ser desejo, mesmo porque a Prada colocou em vários looks. Então ele sai, esses casacos despojados que a gente vinha usando, começam a dar espaço para esse casaquinho mais sequinho. Como o cardigan, né, que é essa terceira peça masculina, o cardigan é uma peça que originalmente ela é masculina, que é esse casaco V com botões, muito casaco V com botão. Os blazer over, com o ombro fora do lugar, tá? Transpasse duplo ou simples. A jaqueta curta, jaquetinha de zíper curta, né? Puffer curta. Ou de couro, ou de tricô, mas a jaquetinha com zíper volta com muita força. Esse é um retorno mesmo que a gente não vinha vendo. Já com os casacos de pele, né? Então a gente viu lá nos tecidos pelagem como aparecia o tecido, e aqui muito casaco ainda feito com essa matéria-prima e muito casaco com efeito couro. Eu digo efeito couro porque nem sempre é um couro legítimo, né? Mas tem esse aspecto de couro animal, e o mais interessante que foge da modelagem clássica desse tecido, indo para um blazer bacana, para um casaco legal. Então isso é uma maneira nova de conduzir esse material, de utilizar esse material. Os ombros, como eu falei antes, são destaque, sejam vazados, sejam um ombro a ombro, ou até mesmo com uma leve ombreira, né? Não falo de um exagero de volume, mas de um volume um pouquinho maior. A volta do acinturamento, né? Essa preocupação com a linha da cintura. Então, mesmo que se faça uma peça over, é importante a gente ter o cinto para fazer o ajuste na linha da cintura. O transpasse duplo, né? Muito presente nos casacos, as terceiras peças. As variações de trench coat, variações de diversos materiais, seja um tecido mais bouclé, um tecido mais gabardine, toda a fórmula trench coat é muito forte. E aqui o sobretudo, que vai bem alongado e muitas vezes faz conjunto com as peças de baixo, né? Então é bacana pensar nessa ideia. Nas capas, a capa é uma coisa que no Brasil, principalmente no sul do Brasil, é cultural. A mulher gaúcha, a mulher sulista gosta muito da capa. E a gente vê que nos desfiles normalmente não é um produto que seja destacado, né? Mas a gente se preocupa em trazer essa informação para vocês do que a gente vê, porque a gente sabe que o nosso mercado gosta. Então a gente vê o que de novo nisso? A pelerine, que é essa capa mais curta, né? Que ela vai até a linha da cintura, mais ou menos. Agora eu quero falar um pouco desses conjuntos, né, que invadiram o mercado e ainda continuam, conjuntos ou coordenados. Então aqui vocês estão vendo assim, os conjuntos feitos, esses conjuntos com caixa de alfaiataria de 2, 3 e muitas vezes até 4 peças. Os conjuntos que vêm em jeans, jaqueta e saia, calça e blazer.
A parte de cima com a calça combinando no tecido plano, tá? Ou na malha circular, mas a gente vê que é conjunto casado mesmo. Conjunto com saia, na sua maioria aqui a gente tem muito tweed, né? O uso do tweed com a saia estilo Chanel e muito tricô sendo feito com essa fórmula. O conjunto com os shorts, da mesma forma que a gente viu a saia, a gente vê esse short sendo muito explorado no inverno, é bastante curioso, né, de que forma isso vem com bastante presença. A gente já viveu isso em outros tempos, né, há uns 15 anos atrás, a gente via muito uso do short no inverno com meia, então a gente prevê que isso vai voltar. O conjunto de 3 peças que eu falei no início, então é blusa, parte de baixo e casaco, terceira peça. Dentro dos acessórios, o gorro, né, que aparece em umas modelagens diferenciadas. A balaclava, que insiste, claro que para o nosso clima é muito mais difícil, né, mas é um acessório presente. Aqui as mantas muito volumosas, mantas muito largas, muito fartas. É praticamente como se fosse a ideia de um poncho. Em vez de um poncho, é usar uma manta larga para se envolver. As maxiluvas. Vou falar um pouquinho dos principais pontos, tá? Começando pela malha cheia, malha que trabalha a frente e atrás e deixa a malha mais densa, a malha mais encorpada. O canelado é o nosso queridinho da hora, ele está sendo usado tanto para ajuste como para efeito visual vertical. Muito forte, tá? Muito forte. O canelado diferenciado é quando a gente brinca com as agulhas, formando desenhos diferentes de canelados. Ainda muito ponto pérola e muito bico vernisé, né? Então, essa ideia de trabalhar luz e sombra com 2 tons de fio, usando o bico, já não é novo, esse ano já foi muito explorado, mas continua também aparecendo com força. Muita estrutura, muito arã, muita trança, tranças belíssimas. E dentro do jacquard, da técnica de jacquard, a gente destaca algumas padronagens especiais, como a Farazin, por exemplo, esses abstratos, mistura de fios, é importantíssimo também. Aqui na técnica de entarse, algumas imagens que a gente viu, então é um trabalho feito de um jacquard feito com entarse, ou seja, um jacquard localizado na peça, ou até mesmo um entarse de várias cores. E vejam bem a terceira imagem com todos os fios da união dos guia-fios amarrados, mas sem desaparecer, eles continuam marcados, né, aparentes. Aqui o efeito corroído, tá, que a gente vê nas barras e golas, uma coisa que está bastante presente nos desfiles, mas no nosso mercado já é mais difícil, eu acho que é um produto mais difícil de comercializar. O efeito atoalhado, eu gostaria de comentar uma coisa que eu não falei antes, mas nos slides que nós do CS percebemos algo mais importante ou algo a ficar atento, nós colocamos um símbolozinho ali de alerta, para que a gente fique olhando para aquilo, para não esquecer que daqui a pouco isso realmente pode se tornar algo bem comercial. Aqui o ponto ajour, né? Então essas transferências com furinhos bem delicados, bem femininos. Aqui já é o feito mais vazado de rede mesmo. E dentro dos detalhes, tá? O que nós vamos falar? O que aparece para nós? Muito bolso sobreposto, tá? Como eu comentei desde o início, bolso colocado por cima, tá? Por conta desse estilo mais utilitário. O detalhe de martingale, né? Esse cintinho, essa alça que vem no ombro, no punho, muitas vezes é um item que se destacou bastante. O ombro com ombreira, né? Aqui tem algumas exageradas, tem algumas que eu acho que estão ok. Muito laço ainda. Não talvez aquele laço gigante que a gente já viu no verão, mas um laço um pouco mais delicado, né, mais contido, muito babado, principalmente nas peças leves, nas peças com chiffon, com musseline, né, esses tecidos mais leves.
Muita franja, né? A gente falou do efeito do tema western, né? Bem forte também. Muita pluma, sendo usado totalmente como um tecido de pluma ou como detalhes. As aplicações de bordados em relevo com materiais, dando esse efeito 3D. O bordado floral de linha, que é um trabalho incrível, né? O bordado de linha mesmo. E a aplicação de pedrarias. Então aqui a gente vai olhar para cristais, vai olhar para pérolas, e é bem essa ideia de realmente de ter essa ostentação nesse material, nesse bordado, para diferenciar o produto. Tá pesado de material em cima. O pompom, que agora ele apareceu de diversas maneiras, seja como acabamento de amarração, como detalhe de punho, de gola, vocês vão ver muito pompom. A mistura de tecidos, então nessa mistura que eu acho muito legal, é a ideia da renda misturada com o tricô. Os detalhes de pele que vêm misturados com o tricô muitas vezes, ou até mesmo com os tecidos que fazem essa brincadeira de punhos e golas. Finalizando, a gente vai falar dos aviamentos, tá? Que a gente achou importante trazer porque eles voltam com bastante força. Como eu falei, a pedraria, né, todos esses cristais, esses detalhes de fechamento com alfinetes, joaninhas. O próximo slide vai mostrar agora esse detalhe de broche, que pode ser usado como enfeite ou como fechamento também. O fechamento com piercing, né, que a gente já via há algum tempo atrás e agora volta de uma forma muito bem equilibrada. Esses adornos de corrente que vão prender as pontas de gola fazem essa união. Argolas de design minimalista, mas presentes grandes. Esse botão rajado, o botão de poliéster que imita o tartaruga, né? Então ele é um botão fácil de a gente trabalhar, só que ele atribui um visual mais clássico e talvez minimalista até para o produto. Não é um botão de grande destaque. Porém, tem um de metal que volta com força. O metal, principalmente o dourado. E muito, mas muito botão forrado. Tá? Isso eu quero falar que apareceu desde pele, passando por toda a alfaiataria, indo para o tricô e para o circular. Todos os segmentos. A gente vai falar para casacos esse fechamento acordoado, que ele vem com alamares, né, e faz o fechamento. O adorno, o botão de pressão usado como adorno é uma coisa diferente, a gente percebeu em várias coleções, é usar a pressão, mas criar isso como se fosse uma pedraria, né, e criar algo novo. Da mesma forma, as taxas, rebites, esses metais que normalmente eles são usados para reforço, usados como reforço ou função, são usados para decoração. O ilhós da mesma forma. E atentos também para a volta do zíper, né? Seja em calças, seja em blusas, em jaquetas, a gente vai ver muito zíper fazendo os fechamentos das peças na próxima estação inverno. Dentro também do zíper, cuidado, atenção especial para os cursores, que eles tenham um detalhe a mais, que eles sejam diferenciados. A gente pode brincar com muitas alternativas aqui, inclusive usar a marca. Finalizando então essa apresentação de inverno, é a primeira que a gente está fazendo, é um preview. Eu quero deixar para vocês essa frase que diz: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. E essa frase, ela diz muito sobre o nosso fazer diário, né? Quem trabalha com moda, quem trabalha com coleção, com empresa de vestuário, sabe que todo minuto é hora de começar de novo. Então, quero agradecer a vocês, eu quero agradecer a confiança e desejar uma excelente coleção pela frente, tá? E nos vemos na próxima. Muito obrigada.